Boa noite a todos, tudo bem? Mais um vídeo, eu gosto de vídeo, né? Mas são resenhas, né? Que eu bato papo com vocês, do lado de cada câmera, eu vou fazer do lado de lá. Então a gente troca umas ideias aqui, eu gosto de fazer essas resenhas. Você está vendo atrás de mim aqui, uma das minhas bibliotecas com livros meus e os livros que eu adquiro para a minha cultura, né? Eu os leio. E é o que eu estou fazendo nesse vídeo agora. Uma pequena resenha com um livro que eu acabei de ler. Mais um. Cujo título é esse aqui, ó. O Papa e o Executivo. O Papa e o Executivo. Lições de liderança de um dos maiores santos do nosso tempo, João Paulo II. Esse livro é de Andreas Widmer. Esse autor, ele é um ex-guarda suíço do Vaticano. O que ele fala nesse livro é muito interessante, porque ele faz uma comparação de tudo aquilo que ele aprendeu durante 2 anos que ele esteve no Vaticano, na guarda suíça. E ele observou demais, teve contatos esporádicos com João Paulo. E ele aprendeu muito com João Paulo II, né? Muitas virtudes. E ele traça paralelos nesse livro dessas virtudes que o Papa João Paulo demonstrava. E ele as aplica na sua vida hoje como um executivo. Então esse livro aqui, primeiro que é para católico, né? Mas em segundo lugar, é um livro que passa muita informação da conduta, da personalidade, da liderança dos executivos nas empresas. Esse é o conteúdo do livro, é o objetivo do livro. Eu gostei muito desse livro aqui. Então, é assim. O que faz alguém abandonar um cargo na guarda suíça, levando uma vida relativamente calma na companhia do Sumo Pontífice e das autoridades da Santa Sé? A pergunta que é feita aqui na orelha do livro. Ainda jovem, Andreas Widmer, ele é suíço, né? Lembrando, teve na ponta da língua uma resposta para essa pergunta: o desejo de se casar, dar início a uma família e ter uma vida profissional de sucesso. E foi precisamente isso o que aconteceu. Em pouco tempo, Widmer se tornou um líder de renome, gerindo grandes equipes ao redor do mundo e ganhando visibilidade como um dos empreendedores mais bem-sucedidos de sua geração. No entanto, seu entusiasmo logo viria a ruir. Deixando-se levar pelo otimismo e pelo ritmo de trabalho, ele se deparou com uma série de decepções financeiras e profissionais que o fez questionar o modo como eram administradas as principais companhias do mundo. Independentemente da sua área de atuação, haveria escapatória? É uma pergunta. Seria possível algo novo? Como por milagre, um inesperado contato com João Paulo II transforma por completo sua vida. E com isso, logo vem à sua mente algumas lembranças de sua época na guarda suíça, sanando todas as dúvidas. Aquele santo homem, seu antigo superior, na verdade, era um grande exemplo de liderança e gestão, que reunia as qualidades essenciais a um bom chefe. Estas páginas são resultado da íntima e impressionante experiência porque passou Widmer e trazem ainda histórias e anedotas que só os mais próximos de São João Paulo II poderiam relatar. Trata-se, portanto, de um guia completo para os que desejam inspirar e fazer crescer aqueles que lhes estão confiados.
Tá aí, gente. Durante 2 anos, isso aqui é interessante, presta atenção. Durante 2 anos, Andreas Widmer foi membro da Guarda Suíça, tendo como missão proteger com a própria vida o Papa e a Santa Sé. Muitos anos depois, após ter se tornado um dos executivos mais destacados de sua geração, algumas frustrações financeiras e profissionais o fizeram questionar o modelo de liderança utilizado pelas principais empresas do mundo. Em meio a tantas decepções, um reencontro inesperado com São João Paulo II lhe propiciou vislumbrar uma nova forma de gerir pessoas e empresas, exemplificada pelo próprio pontífice. Neste livro, além de reunir informações íntimas e pouco conhecidas de uma das figuras mais carismáticas do século XX, Widmer lista algumas lições valiosas que este querido santo de nosso tempo oferecia sem cessar a todos nós, e não somente com suas palavras, mas sobretudo com suas atitudes e seu estilo de vida. Cada uma destas páginas constitui um tesouro indispensável para executivos, líderes e todos aqueles que ocupam a posição de referência. Então, o conteúdo deste livro fala bem da experiência do autor, que foi ex-guarda suíço do Vaticano, encarregado lá de guardar, não é, a segurança do Papa, dos Papas, no caso específico do Papa João Paulo II, e mostra essa faceta do Papa João Paulo II como líder, como administrador de homens. Realmente, o que eu li aqui no livro mostrou um João Paulo II carismático, não é? Com um acendrado espírito de comando, mas um comando humilde. Tratava todo mundo com amizade, a partir de lá de dentro, dos funcionários, dos guardas, de todos os seus correlatos dentro do Vaticano, que se expandia para fora dos muros do Vaticano. Então, João Paulo II foi um exemplo típico de um homem que tinha muito poder, porém, dava um show de humildade, de liderança, de fé, de confiança no trabalho dos outros. É muito bonito esse livro aqui, gente. Eu gostei demais. Quem puder, adquira-o. É esse moço aqui que é o autor, não é? Parece só meio rosto dele aqui, ó. Então, deixa eu mais ou menos fazer uma leitura bem resumida do sumário do livro, para você ter uma ideia, né? Pelo sumário dá para perceber um pouquinho o conteúdo do livro. Então tem assim, a introdução diz assim: o Papa e eu, a história de um membro da Guarda Suíça. Ele era novinho, esse camarada aqui era novinho. Hoje, como executivo, ele é mais velho e tal, né? Ele escreveu esse livro, se reportando aqueles 2 anos que ele passou lá no Vaticano, como guarda. Capítulo 1 do livro. Saiba quem você é. A importância da vocação. É preciso que cada um de nós saibamos olhar para dentro de nós mesmos, para nos conhecermos, sabermos quem nós somos e que vocação nós temos na vida. Isso é importante, capítulo 1 aqui. Muito bonito isso. Capítulo 2. Conheça a Deus. O poder da oração. Está vendo? Isso é coisa para executivo. Conheça a Deus. 2 pontos. Poder da oração. Poder da oração. A oração nada mais é do que você conversar com Deus, você se aproximar dele em espírito e verdade. Na oração você tem que conversar com Deus. A oração não é uma coisa automática, gravada, pré-elaborada. Não, a oração é uma coisa instantânea, pessoal sua com Deus. Por isso que é importante, a importância da oração, poder da oração. A oração tem poder. Capítulo 3, ele diz assim: saiba o que é certo. Saiba o que é certo. 2 pontos, olha só agora.
a ética e a pessoa humana. Essa dicotomia é o que falta muito hoje, principalmente nos homens que nos governam. Ética e a pessoa humana. Falta muito isso hoje. Aí tu observa que nas instituições políticas, principalmente, a maioria dos políticos não tem ética. E muito menos está preocupado em conhecer a pessoa humana, o cidadão, o brasileiro, o trabalhador que move a nação, que gera riqueza. O capítulo 4. Saiba como escolher o que é certo, exercendo o seu livre-arbítrio. Opa, livre-arbítrio é para que nós saibamos tomar decisões, não é? Seguirmos o caminho segundo a nossa própria vontade. Só que é preciso observar o que é o livre-arbítrio. Tudo posso, mas nem tudo me é permitido fazer. Isso é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Tem muita gente que confunde o livre-arbítrio, que eu posso fazer o que eu quiser. Aí entra desrespeito a leis, não é? Execração pública, prejuízo a outros, falta de ética, de educação. Isso não é livre-arbítrio, não. Livre-arbítrio é você exercitar, dentro do seu espaço que você vive, a justiça, a bondade, o amor, o respeito, a camaradagem. É você ser um ser humano competente. O que é isso? Compete a você fazer o bem e não o mal. Porque muita gente hoje inverte os papéis. Capítulo 5. Saiba onde você está e para onde está indo. Olha o caminho. Olha a bússola, olha o norte. Resolvendo o paradoxo de planejar o futuro e viver no presente. Planejar o futuro, mas viver no presente. Você não pode dar um passo e marcar a perna. Você não pode almejar o futuro sem primeiro passar pelo presente. Aí que tá. Tem gente que atropela essas fases todas. Tá vendo só como esse livro é interessante? E ele fala tudo isso aqui baseado nos ensinamentos que ele recebeu do Papa João Paulo. Você imagine que pessoa era essa do Papa João Paulo II, hein? Extraordinário, líder, chefe, condutor de homens. Capítulo 6. Conheça a sua equipe. Está falando como executivo. Conheça a sua equipe. Eu sou militar da reserva, me aposentei. Eu chefiei muita gente. Grupo de combate, pelotão, companhia. 100, 150 homens. Eu sei mesmo que é isso. Eu aprendi na caserna um pouco disso tudo que eu estou dizendo aqui. O que me faz hoje ser um homem honrado, equilibrado, cônscio, responsável. A importância de cultivar e sincronizar talentos. Eu tive que fazer isso, escolher homens. Curso de cabo, quem ia ser meus atiradores, meus monitores, meus sargentos. E isso é importante. Isso é para todas as esferas da vida. Não é só para executivo, não. Capítulo 7. Viva como uma testemunha. Viva como uma testemunha. 2 pontos. O testemunho da ação correta. Você tem que testemunhar onde você está, no seu espaço social, através de ações corretas. Senão, são contra-testemunhas, que você vai decepcionar muita gente e vai prejudicar muita gente, além de você próprio. Capítulo 8. Leve uma vida equilibrada. Moderação em todas as coisas. Isso é importante. A gente só tem equilíbrio na vida quando a gente vive moderadamente. Tem que ter um equilíbrio, uma moderação. Até para beber. Tem um que gosta de beber, mas não tem moderação, enche o caco. Não é assim. Não pode ser assim. Tem que ter moderação em tudo que se faz. Tem que ser moderado. Temos que saber as medidas certas das coisas, os limites. Senão você quebra a cara, meu jovem. Capítulo 9. Desapego vivo. 2 pontos. Humildade e pobreza voluntárias. Desapego vivo. Humildade e pobreza voluntária. Aqui nesse capítulo 9 eu tenho algo a dizer aqui que eu vou ler, que eu marquei lá, depois eu volto nele. É espetacular. Conclusão. De volta ao quartel,
Quase 30 anos depois ele volta para fazer uma visita lá na Guarda Suíça, ele volta. Esse é o último capítulo aqui de Volta ao Quartel. Então vamos aqui, página 181, vamos ver se eu localizo uma coisa muito espetacular que eu anotei aqui, que eu marquei para mostrar para vocês a beleza desse, tá aqui, achei. Desse momento de João Paulo II. Olha só, para encerrar a minha resenha aqui. Ao longo dos anos, ouvi muitas histórias excelentes sobre João Paulo II, vindas de amigos do Vaticano e de outros que eu conheceram pessoalmente. Uma das minhas favoritas é esta de Scott Hahn, um amigo dele. Eu a reproduzo aqui porque não consigo pensar num testemunho melhor do desapego que todos nós somos convocados a buscar. Desapego. Durante os últimos anos do papado de João Paulo II, um padre americano, prestem atenção, é uma historinha, um padre americano participou de uma conferência em Roma. No último dia do evento, às 12 horas, meio-dia, ele foi a uma igreja para rezar, esse padre americano. E enquanto ia entrando, notou os mendigos habituais na frente do templo. Lá em Roma tem muito isso. Eu conheci lá. Ele achou que reconheceu um deles. Uau! E fez menção de parar, mas repeliu o pensamento e entrou. Contudo, o padre não conseguia mais deixar de pensar naquele mendigo. Resolveu abordá-lo na saída. Desculpe, eu estou batendo na câmera aqui, desculpe, na saída. Com licença, disse o americano, o padre, né? Eu conheço você? O homem desviou o olhar, mas respondeu: sim, nós entramos juntos no seminário. Fomos ordenados aqui em Roma. Uau! O padre mendigo então contou ao americano sobre como suas escolhas de vida péssimas e seus graves erros corromperam e destruíram sua vocação. O outro padre ficou devastado, mas não soube o que dizer e voltou rápido para o Vaticano. Naquela tarde, houve uma audiência do Papa com todos os participantes da conferência. O americano não resistiu e, no momento em que abordou João Paulo, disse: Santo Padre, você tem que rezar por esse padre que eu acabei de encontrar. E contou-lhe a história. Após a audiência, o americano voltou àquela paróquia para procurar o desamparado. Quando o encontrou, disse: o Papa está rezando por você. O mendigo simplesmente fitou-o com um olhar que dizia: bem, isso é ótimo. Seja lá qual for o bem que isso irá fazer. Mas o padre continuou: isso não é tudo. O Papa e o secretário dele, o bispo Disuits, convidaram nós dois para jantar com ele esta noite. É coisa de João Paulo II, né? Vai ouvindo. O homem protestou, alegando que estava sujo, não tinha roupas decentes. É mendigo, pô. Mas o padre o convenceu, oferecendo-lhe um banho, emprestando-lhe um dos seus próprios ternos. Depois que se arrumaram, lá foram eles. A sentinela da guarda suíça que estava em serviço naquele momento os deixou entrar e eles foram conduzidos ao apartamento em que o bispo Disuits os recebeu. Em seguida, o bispo os levou à sala de jantar, onde encontraram João Paulo II já sentado à mesa, o Papa. Após os cumprimentos, os primeiros pratos foram servidos, pois vieram os segundos. Ao fim do prato principal, o Papa fez um gesto para o bispo Disuits. O americano não entendeu o sinal, mas o bispo sim. Este, então, se levantou e disse ao americano, ao padre americano, né? Por gentileza, venha comigo por um instante. Os dois saíram e esperaram do lado de fora. Passou 1 minuto, depois 2, 5, 10. Por fim, o bispo deu a impressão de saber que já era hora de voltar. Eles se sentaram à mesa bem no momento em que a sobremesa estava sendo servida. No fim da noite, depois das despedidas e bênçãos, os dois padres desceram para a escada de mármore rumo à Praça São Pedro, aquela grandona que tem na frente do Vaticano, né, da Basílica,
padre americano, porém, estava morrendo de curiosidade e assim que eles saíram a céu aberto, perguntou: o que aconteceu lá? Para o mendigo. O mendigo respondeu: você não acreditaria mesmo se eu lhe contasse. Você tem que me contar, tente. Foi a resposta do americano. Bem, assim que você saiu da sala, João Paulo se virou para mim e falou: padre, você faria a gentileza de ouvir a minha confissão? Eu disse: Santo Padre, eu não sou padre, sou mendigo. E o Papa respondeu: eu também sou apenas um mendigo. Você é padre, sim. Uma vez padre, sempre padre. Mas, Santo Padre, disse eu, não estou em conformidade com a Igreja. Como bispo de Roma, eu posso reintegrá-lo aqui e agora. Foi a resposta de João Paulo. Tudo o que você precisa fazer é me dar o seu consentimento. Olha o João Paulo II, o que ele está fazendo, hein? Como eu poderia negar o meu consentimento ao bispo de Roma? Concluiu o mendigo, padre mendigo. Após ouvir a história, o padre americano falou: mas nós ficamos lá fora por mais de 10 minutos. Como foi possível que ele tenha levado tanto tempo para confessar seus pecados? Não, disse o mendigo. A confissão dele durou apenas alguns minutos. Foi quando eu fiquei de joelhos e lhe pedi que eu visse a minha confissão. Aí o mendigo desfiou, né, o rosário. O Papa ouviu. E pouco antes de você entrar, ele me perguntou onde você tinha me encontrado. E quando eu contei, ele pediu que me apresentasse ao padre daquela paróquia amanhã. Eu serei nomeado para aquela igreja. E minha missão será ajudar todos os nossos companheiros mendigos que estão naquela região. Pois é isso que todos nós somos. Isso é extraordinário. Eu fiquei pasmo de ver essa passagem, né, essa narrativa aqui do Andreas Widmer, no livro, quando aquele padre americano foi lá para uma conferência no Vaticano e aconteceu isso com ele. Ele foi rezar numa igreja, lá numa paróquia, e deu com esse mendigo, entre vários mendigos, ele olhou e falou: conheço você de algum lugar? Pronto. Comentou com o Papa convidou os dois para jantarem com ele. Aí o Papa pediu para o padre mendigo ouvir a confissão do Papa, do João Paulo II. Mas é uma história que mostra bem, por isso que ele é santo, por isso que ele é santo, como Papa, com todo o poder, veja o que ele fez. E aqui no livro tem mais coisas. Ele conversava muito, por exemplo, com os guardas suíços. Esse menino aqui, o autor do livro, o Andreas Widmer, ele conta aqui, por exemplo, que ele estava de serviço na Guarda Suíça no Natal. Chorou, porque a família dele sempre estava com ele, não é? No Natal. E naquele Natal, ele não estava com os pais, estava lá na Guarda Suíça. E o Papa, saindo dos seus aposentos lá, deu com ele, de guarda lá, sem se mexer e tal, mas lacrimoso. João Paulo parou, conversou com ele, levantou a moral dele, abençoou ele. Ele ficou super motivado, alegre, e passou a admirar aquela pessoa que era o Papa João Paulo, que era humilde, conversava com todos, ouvia todos, né? Tinha uma reciprocidade, uma entrega, uma humildade extraordinária. Mas eu pensei essa historinha porque eu achei extraordinária, né? Essa história do padre mendigo, né? Que foi encontrado pelo americano. E depois o que João Paulo II fez. Isso aí é sensacional, gente. Coisa que você nunca vê aí na mídia falar sobre isso, não. Hoje, né, os caras metem bronca nos papas, falam do Papa Francisco, falam um monte de besteira do Vaticano. Você sabia que no Vaticano, o Papa João Paulo II e a Madre Teresa de Calcutá criaram lá dentro do Vaticano um albergue com, se não me engano, 70 leitos para abrigar os mendigos de ruas que não tinham teto. Dentro do Vaticano.
Vaticano. Papa João Paulo II com a Madre Teresa de Calcutá. Construíram lá dentro do Vaticano um abrigo para mendigos com 70 leitos. Você não sabia, né? Nem eu. Fiquei sabendo. Tem muita coisa extraordinária da Igreja Católica e que vem lá do Vaticano, né? Quando a gente percebe que há uma execração muito grande do Vaticano, das riquezas, da igreja, dos papas, os caras querem falar mal, querem meter bronca, mas as coisas boas ninguém fala, a mídia não fala. Então tá aí. O meu objetivo era esse, é falar desse livraço, o Papa e o Executivo, desse camarada aqui, que foi um guarda suíço do Vaticano. E é uma história, são lições de liderança de um dos maiores santos do nosso tempo. Tá aí, gente. Terminado minha resenha. Muito obrigado pela atenção. Guarde um pouquinho, reflita um pouquinho sobre tudo que eu comentei aqui, né, desse livro, das histórias desse autor, extraordinárias. Livraço. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha, viu, gente? Tá bom? Boa noite a vocês todos. Fiquem com Deus.